graça e paz. Quero estar relatando esse testemunho para a edificação da vida de muitos irmãos. Foi um testemunho, uma visão que Deus preparou para mim, e Ele me deu. É uma visão em sonhos. Quando a gente começa a entrar mais na presença do nosso Senhor, o Senhor Deus nos dá a capacidade de termos sonhos e visões, assim como diz o versículo da Bíblia Sagrada. Profecia de Joel. Logo, neste testemunho, sem demora, vou estar contando agora. Era uma praça muito grande mesmo, e tinha muita gente naquela praça. Estavam brincando tinha crianças, também tinha jovens e idosos, mas o que me levou a ficar interessante neste sonho, ou nesta visão que o Senhor me deu, foi que, naquele momento que todo mundo estava brincando ali, eu pude conversar com algum jovem que estava ali. Não me lembro as palavras que falei, porque era diferente a forma como estava pronunciando e falando para com eles. Era como se fossem uma outra língua nunca jamais vista na terra. Depois, sai na direção de um rio muito grande. Eu lembro-me que naquele momento, sai sobrevoando por cima daquelas águas. Fui sobrevoando por cima, e naquele momento, que sai voando por cima, vi a água, logo no começo como uma água suja barrenta, feia, e foi clareando, e eu sobrevoando ainda por cima, pude avistar do meu lado cidades, como grandes capitais, ouvi o som das vozes das pessoas, e via também as pessoas, e comecei a voar cada vez mais alto, subindo mais alto, e de repente, via tudo lá de cima, pude enxergar o nosso planeta Terra inteiro, via muitas coisas, muitos caos, muita guerra, muita doença, muitas coisas que não fazia parte deste mundo, para os seres humanos, e desci de novo sobre aquele rio, sobrevoando, e do lado, havia muitas rochas, e do outro uma grande floresta, e aquele rio atravessava a floresta toda, até que naquele momento, entrou aquela grande água limpinha, que conforme estava suja, foi se clareando, e até mesmo dava para se ver o fundo do rio, via-se os peixes. Lembro que aquele rio foi entrando para dentro de uma caverna, aquela caverna não tinha luz, era totalmente uma entrada escura, e conforme fui entrando, meu corpo exalava uma luz que iluminava a entrada da caverna, e saiu de dentro vários tipos de morcegos, bichos, animais, esquisitos, répteis de dentro se arrastando sobre as paredes, parede toda amarelada, meio que amarronzada, e começou a dar medo, quando entrava, sobrevoando, não coloquei meus pés sobre o chão, e fui me aproximando de um altar, era um grande altar, aquele altar. Eu lembro que tinha como se fosse um púlpito de uma igreja, e era em cima de uma grande rocha, e a água passava por baixo, saia um ser, como um monstro, como bruxo, ou feiticeiro, e veio até a minha direção e começou a falar e a dizer, que não ia deixar desta forma, não ia deixar por vencido, iria ganhar esta guerra. Ele vinha em minha direção, para pôr as mãos em mim, e eu gritava o nome do nosso Senhor Yahushua. Falava forte, clamava pelo sangue do nosso Senhor. E Yahushua senti que começou a abrir em cima daquela caverna, uma saída, uma luz do dia, lá fora, e sai sobrevoando, e ele ficou para trás, lá embaixo, eu fui subindo, até que, sai para fora da caverna, e em cima daquele lugar, havia uma grande catedral, uma igreja imensa, muito bonita, parecia como se fosse um palácio, daquela época medieval, daquele povo, e tinha uma grande piscina. E também, eu vi um poço quadrado como se fosse uma fonte, e aquela água toda esverdeada, dentro daquele poço quadrado, que germinava, saía para fora. Eu falo para aquela mulher que estava do lado, cuidado pelo amor de Deus, para que tu não venha cair aí dentro, se você cair vai morrer afogada. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu gritava. E ela olhava para mim, estava com uma blusa de alça, e uma mini saia, vou descrever a cor da roupa dela. Uma blusa preta, com detalhes branco, a saia avermelhada, acima do joelho, estava descalça, o cabelo amarrado como se fosse um coque acima do seu crânio, solto, feito aquela maquiagem, muito igual àquela época das pessoas que viviam no Egito, fazia aquela maquiagem. Eu olhava para ela, e sempre estava falando para tomar cuidado para não cair ali dentro, e ela não prestava atenção naquilo dali, e quando, de repente, ela cai dentro daquela água enegrecida, e ao lado, havia uma outra moça, mas ela se afastava, e eu estendia a mão, era como se fosse uma entidade que afundava, e quando eu puxava, era uma outra pessoa, conhecida, que é minhas parentes, né, como se fosse um familiar,
e eu começava a falar do amor de Deus. Não cheguei a entrar naquela grande catedral, daquela igreja, vi ela por fora, toda pintada, vi amarelo, meio que uma cor, assim, que queria dar um brilho, mas não tinha nada. Vi o topo dela, e lá em cima tinha uma cruz, de cabeça para baixo. Era algo de causar medo, na visão que presenciei. Mas Deus alerta aqueles que querem ser alertados, e abrir o entendimento, para quem quer ter o entendimento diante de nosso Senhor Deus. Ainda no testemunho, vou colocar alguns versículos, Atos capítulo 2, versículo 17 ao versículo 39. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Josua Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Josua, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Josua, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Josua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Hebreus capítulo 11. Versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para que possam entender o que é isso, né? E o que significa. Mas sobre a entrada daquela caverna, que eu estava falando, começou a dar um medo e arrepio. Deus me deu entendimento que ali não era, nem mais nem menos, do que um pedaço do inferno, e aquele trono e aquela pessoa, aquele monstro ali, não era outra pessoa a não ser o próprio Satanás. Irmãos, venho estar alertas, que a própria Bíblia diz que iria dar sonhos e visões para os velhos. Então é isso que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Arthur, e eu sou do estado do Pernambuco, sou do Recife, e estou descrevendo esse testemunho, e enviando, para que possa ser falado e dar alerta a muitos irmãos. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar a Deus, comece a jejuar, comece a se consagrar, comece a se entregar na presença do Senhor, jejuem, orem, leia a Bíblia. Porque está próximo o fim dos tempos.
Está próximo a vinda do nosso Senhor Yahushua. Deixa eu te falar, o mundo está vivendo muito caos. Não vai demorar muito. Sinto que a vinda do Filho do Homem está próxima, está chegando ao fim. Iremos se preparar para se encontrar com nosso Senhor Deus, e fique todos na graça do nosso Senhor.